Uma rendição à Ucrânia está chegando. Mas não é o que você pensa. Putin não está se preparando para retirar suas tropas. Não pode. Ele está em uma situação sem saída e sua única opção é continuar avançando cegamente para o próprio fracasso. Mas nos bastidores da Rússia, uma bandeira branca foi levantada e agitada com crescente ferocidade. A elite russa quer se render à Ucrânia. Putin é o motivo disso. A guerra dele está empobrecendo todos, e Putin já deveria saber que, ao mexer com os ricos e seu dinheiro, eles se voltam contra você e tentam escapar da confusão criada. Os magnatas querem sair e tudo isso é culpa de Putin. Isso de acordo com uma matéria do Moscow Times de 29 de junho que revelou isso. Líderes empresariais russos tentam retirar dinheiro do país. Em meio a um bombardeio constante de ataques de drones pela Ucrânia e as medidas cada vez mais draconianas de Putin para extrair o máximo de dinheiro possível deles para financiar sua guerra, um enorme déficit se desenvolveu no Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, como esses elites estão apontando, e Putin está cada vez mais olhando para eles para tapar esse buraco e assim poder continuar sua guerra. Circulam rumores de que o Kremlin em breve vai mexer nas economias privadas da elite para financiar a guerra, e que a Rússia já estaria confiscando depósitos. Como disse um empresário de Moscou, o governo pode tentar pegar meu dinheiro de qualquer forma. Todos pensam em como sacar e ir embora. Ele está certo. Muitos saques de dinheiro ocorreram na Rússia recentemente. A United 24 Media relata que os russos sacaram coletivamente 13 bilhões de dólares em dinheiro dos bancos russos em 2026 até o dia 8 de junho. Isso marca o maior número de saques em 30 anos e está longe de ser uma coincidência. Russos de todas as classes, da elite ao povo, perderam a confiança nos bancos, temendo que o Kremlin possa tomar seu dinheiro a qualquer momento. Agora eles estão retirando seu dinheiro, um sinal claro para a Ucrânia de que figuras importantes da Rússia, além de Putin e seu grupo, estão prontas para se render. Eles veem a dor financeira que a Ucrânia está causando e agora estão votando com o bolso. Tudo isso ocorre enquanto eventos mostram que a situação, já difícil da Rússia, de sua economia e das pessoas que estão retirando dinheiro, só vai piorar. Os ataques de drones ucranianos ao refino de petróleo russo estão cada vez mais intensos. 9 das 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia já foram atingidas, segundo a mídia United 24. E esses ataques acontecem junto com ataques a instalações militares em toda a Rússia. As autoridades têm apenas uma resposta para tudo isso: gastar mais dinheiro com defesas. E essa abordagem levou a Rússia a desenvolver um déficit orçamentário de 78 bilhões de dólares entre janeiro e maio, que precisa ser coberto. As elites percebem o déficit e sabem que o Kremlin as procurará para suprir isso. Eles não estão satisfeitos. Como outro empresário de Moscou disse, não há defesa aérea suficiente para proteger nossa infraestrutura. Ninguém sabe como aumentar a produção. Situação terrível que Putin e seu círculo íntimo não pareciam esperar. Eles não se prepararam para uma guerra longa, nem para uma de drones. Está claro onde ele acredita que está a culpa, já que ele aponta que o povo russo agora está sofrendo porque Putin e seus comparsas do Kremlin não tiveram a visão de perceber que a Ucrânia não iria simplesmente se render, e que, em vez disso, se tornaria uma nação capaz de atingir a Rússia quando quisesse. Essa é a situação atual. E as elites agora dizem que a Rússia deve reagir levantando a bandeira branca. Outros eventos são ainda menos promissores. Lembra quando a guerra no Irã era vista como a salvação da Rússia? Os preços do petróleo chegaram a 100 dólares por barril quando o Estreito de Hormuz foi fechado, o que deveria injetar bilhões na economia russa e salvar Putin de seus gastos excessivos. Isso não está mais ocorrendo. Um acordo entre Estados Unidos e Irã fez o preço do petróleo Urals cair para cerca de 50 dólares por barril. Então, o pouco que a Rússia conseguiu aproveitar já foi consumido rapidamente. Sobre os Estados Unidos, eles também enviam sinais que são alertas para a elite russa. Trump elogiou Volodymyr Zelensky pela defesa da Ucrânia e assinou com outros líderes do G7 declaração conjunta reconhecendo a soberania ucraniana no início de junho. Trump aproveitou a reunião do G7 para sugerir que os Estados Unidos poderiam retomar as sanções ao petróleo russo, suspensas durante a crise no Estreito de Hormuz, o que seria um duro golpe para a já fragilizada indústria petrolífera da Rússia.
Putin também sugeriu que pretende pegar dinheiro da elite e empresários russos para cobrir os déficits mencionados. Em abril, a United 24 noticiou que a Rússia planeja criar um imposto sobre lucros extraordinários, avaliando ganhos considerados excessivos. A elite e os oligarcas não vão gostar disso. Já tinham sugerido contribuições voluntárias ao esforço de guerra russo. Putin não confia que essas contribuições bastem. Agora, ele propõe um novo imposto de até 20% sobre lucros excedentes, baseado nos resultados financeiros das empresas em 2025. A Rússia já fez isso antes, tanto em 2018 a 2019, quanto em 2021 a 2022, entregando bilhões de dólares ao orçamento. Mas agora, Putin está tentando usar o mesmo truque em um momento em que 75% das empresas russas relataram queda na receita e no lucro, ou até mesmo prejuízos diretos para 2025. Cerca de metade das empresas russas já percebe lacunas de fluxo de caixa previstas para 2026. Mas mesmo assim, Putin quer mais. Há um limite para o que se pode extrair dessa pedra, e as elites russas indicam que querem se render à Ucrânia para proteger seu dinheiro. Essas elites veem que seu líder criou um sistema falido e agora pede seu dinheiro para tentar remendar os estragos causados por sua visão limitada pela guerra na Ucrânia. É por isso que eles querem sair. Eles percebem o que está por vir, porque a falta de visão que causou tudo isso é simplesmente o jeito russo de ser. Pelo menos é o que diz Tatiana Stanovaya, pesquisadora sênior do Carnegie Russia Eurasia Center. Ela afirma que os problemas decorrem do domínio de Vladimir Putin em toda a governança russa, o que enfraquece a coordenação entre os ramos do governo. Esse é o problema eterno das autoridades russas e um teste sério para a economia e a população da Rússia, diz Stanovaya, acrescentando, mas a questão é se as autoridades têm um plano de ação ou entendimento sobre como lidar com isso. O Kremlin não tem um plano. É isso que assusta as elites russas, levando-as a sinalizar disposição de se render à Ucrânia e pressionar Putin a abandonar a guerra. Falando sério, as elites realmente vão se voltar contra Vladimir Putin? Ele as criou e pode fazer o que quiser, certo? Bem, na verdade não. É muito mais complicado do que isso, e nós vamos explicar o porquê. Antes de continuarmos, você está assistindo ao The Military Show e nós trazemos a análise por trás das manchetes. Inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos. É absolutamente verdade que Putin assumiu o controle dos oligarcas na Rússia de forma muito inteligente quando chegou ao poder. Nos anos 1990, essa nova geração de homens e mulheres ricos tinha mais poder na Rússia que os líderes políticos após o colapso da União Soviética. Putin percebeu esse problema ao assumir a presidência da Rússia em 2000 e logo começou a resolvê-lo. E ele começou cedo, como relata a NPR, no verão de 2000, Putin convidou 21 dos homens mais ricos da Rússia para uma reunião no Kremlin. Esses homens não sabiam o que os esperava e devem ter achado que era só outro líder pedindo favores. Porém, Putin não era o esperado. O novo líder da Rússia deu aos oligarcas uma escolha. Se curvassem e seguissem a liderança de Putin, poderiam manter os bilhões, as mansões e todos os luxos da riqueza, mas se o desafiassem, haveria consequências. Oligarcas que recusaram ou romperam o acordo frequentemente morreram em circunstâncias misteriosas ou apodreceram em prisões siberianas por corrupção. Nos anos após aquela reunião, Putin reforçou seu controle sobre os oligarcas, tornando o caminho para enriquecer na Rússia dependente do líder do país. Segundo a Fundação Carnegie, a elite dominante da Rússia atualmente é mais um grupo de gestores que obedece Putin, evitando qualquer escrutínio além do próprio líder. O relacionamento parasitário criado por Putin é o principal motivo pelo qual os mais ricos da Rússia não se opuseram a ele, mesmo com prejuízos financeiros causados pela sua guerra. Pouca coisa mudou nessas relações. Putin ainda exerce influência sobre os principais homens e mulheres do dinheiro na Rússia. Os oligarcas russos não estão se afastando de Putin em massa, e não são as únicas elites da Rússia. Estamos vendo empresários que não são multibilionários querendo abandonar o barco. Donos de pequenas e médias empresas gerenciam companhias que respondem por mais da metade dos empregos na economia russa. Pequenas empresas representam cerca de 1/5 da economia russa, segundo o Moscow Times. Todas essas empresas precisam adquirir combustível e outros produtos dos oligarcas que controlam os interesses estatais e os grandes negócios dados por Putin.
Se essas elites, ainda que menores, estão retirando dinheiro e se rendendo, isso é um grande problema para Putin. É como tirar a base de um castelo de cartas. Tudo desmorona e cada carta acaba no chão. Putin já viu muitos desses elites de nível médio fugirem. Nos primeiros meses após o início da invasão, o Reino Unido informou que 15 mil milionários russos estavam tentando sair do país. Esses ainda não são oligarcas, mas pertencem à elite da sociedade russa. Eles são elites, financeiramente falando, e querem sair. Agora, enquanto Putin enfia ainda mais a mão nos bolsos não só dos milionários que restaram, mas também daqueles um pouco mais abaixo na hierarquia, que sentem que já deram o suficiente, ele está criando o ambiente perfeito para essas pessoas que querem levantar a bandeira branca. Putin está deixando todos eles mais pobres, tudo por uma guerra que nenhum deles realmente quer. Tudo isso ocorre porque Putin e seus aliados não previram as consequências ao iniciar a operação militar especial em fevereiro de 2022. A Ucrânia não deveria chegar ao ponto atual. Drones de longo alcance não atacariam refinarias semanalmente. A Rússia não seria afetada. O sistema de Putin seguiria funcionando enquanto a guerra permanecesse na Ucrânia, mesmo com bilhões gastos e centenas de milhares de russos mortos. As elites ainda receberiam sua parte, mas o ímpeto da guerra mudou para a Ucrânia. O lento avanço da Rússia em terra, se é que há algum, piora com petróleo queimando, viagens interrompidas, falta de combustível e outros sinais da guerra atingindo o território russo, que antes só ocorria na Ucrânia. Não é só que o dinheiro está sendo gasto na guerra, é que a estratégia da Ucrânia está tornando cada vez mais difícil para a Rússia ganhar mais dinheiro, o que tem o efeito colateral de prejudicar as elites. Quem foi beneficiado pelo sistema de Putin agora é prejudicado por ele. E eles não vão sofrer por muito mais tempo antes de se voltarem contra seu líder. Eles já fazem isso ao sacar e tentar esconder dinheiro. Putin, por mais ignorante que ele seja muitas vezes, consegue ver como a maré está mudando e está fazendo algo para pelo menos acalmar a elite por mais um tempo, para que ele possa continuar sua guerra. Ele empurra o custo para as pessoas comuns. Você se lembra quando mencionamos que as elites russas estão tirando dinheiro de suas contas bancárias porque estão preocupadas que o Kremlin comece a confiscar o dinheiro delas para financiar a guerra? Eles estavam certos, pois essa proposta veio do Kremlin e as pessoas comuns terão que arcar com o custo. Segundo o relatório da Hemácias Ucrânia de 29 de junho, houve discussões nos altos escalões do governo russo sobre confiscar dinheiro de russos. Putin busca formas de reabastecer o Fundo Nacional de Riqueza e resolver o déficit orçamentário da Rússia. Gennady Zyuganov, líder do Partido Comunista, propõe usar mais de 1,6 trilhão de dólares parados em contas bancárias russas para o esforço de guerra. Esse dinheiro não está sendo investido em produção ou em qualquer outra coisa, nem mesmo na vitória. Esse problema pode ser resolvido rapidamente. Se eu fosse presidente, faria isso por decreto. Em tempos de guerra, ele tem esse direito e é o comandante supremo, afirmou Zyuganov. O Kremlin não parece estar indo tão longe, pelo menos ainda não. O Ministério das Finanças da Rússia prepara uma lei para acessar cerca de 40 bilhões de dólares em poupança de pensão russa, hoje geridos por fundos privados. Esses fundos irão para um sistema de pensão do Kremlin, permitindo que Putin invista em empresas que apoiam seu esforço de guerra. As elites entendem o que isso significa, por isso estão tirando dinheiro dos bancos e pedindo rendição. Se Putin acha que pode sair impune ao prejudicar de novo o povo russo com essa medida, provavelmente está enganado. Isso não vai ajudá-lo. Não a longo prazo. Isso só aumentará a revolta russa enquanto a confiança em Putin está no nível mais baixo desde o início da invasão. A aprovação de Putin vem caindo há semanas, a ponto de o Centro de Pesquisa de Opinião Pública do Kremlin alterou sua metodologia e passou a incluir entrevistas domiciliares além das telefônicas. É muito mais fácil intimidar alguém a dizer que está satisfeito com Putin, quando você está olhando diretamente para a pessoa. Putin tem tentado acalmar o clima negativo na Rússia com mais aparições públicas nas últimas semanas, embora poucas fora de Moscou. O líder da Rússia está tentando usar a própria imagem como o açúcar para ajudar a engolir o remédio daqueles de quem ele quer tirar o dinheiro. É uma estratégia ousada, mas após 4 anos de guerra e a crise econômica causada por Putin, resta saber se isso funcionará com uma população cansada do conflito. Apesar de tudo, a Ucrânia continuará agindo assim.
Com o dinheiro afetado, a pressão sobre Putin crescerá, levando-o a decisões tão ruins que farão desde as elites até o povo se voltarem contra ele. O sofrimento causado pela Ucrânia aos russos ricos é evidente na Crimeia, onde já surgem fotos de turistas chorando por não conseguirem sair da península isolada e devastada. O ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Rhodes, afirma que o papel da Ucrânia agora é contrariar a ideia de que os russos aceitam sofrer por seu país. Até onde vai esse sofrimento se Putin tira dinheiro de vocês e piora suas vidas por uma guerra que só ele parece querer? Essa é a pergunta que a Ucrânia faz a cada ataque, vitória no campo de batalha e ação que obriga o Kremlin a buscar mais recursos para financiar a guerra de Putin. Quem já sofreu está sendo obrigado a fazer mais, inclusive as elites. Essa estratégia não funcionará para sempre. Uma queda se aproxima para Putin, e seu maior problema é não saber o que a causará. Talvez os oligarcas, controlados por tanto tempo, estejam conspirando porque as ações de Putin os prejudicam. Talvez elites 1 ou 2 níveis abaixo enfraqueçam a Rússia, evitando que Putin acesse seu dinheiro e cedendo ao poder da Ucrânia, além de possíveis levantes concretos. Ou talvez a Ucrânia continue pressionando Putin a ponto dele continuar saqueando seu próprio povo até que eles não aguentem mais e tenham que se revoltar. Poxa, o isolamento da Crimeia que acabamos de mencionar pode ser suficiente para forçar uma enxurrada de russos a fugir de volta para o continente pela ponte da Crimeia, destruindo o símbolo da dominação russa sobre a Ucrânia que Putin tem usado para sustentar suas mentiras sobre a inevitabilidade da vitória russa. Ver o oposto da vitória acontecendo, junto com todos esses problemas financeiros, pode ser suficiente para despertar o povo russo. O simples fato é que Putin está irritando gente demais dentro da Rússia. Elites estão agitadas e o povo sendo massacrado financeiramente. Putin está empobrecendo todos e logo verá por que isso é uma péssima ideia. A Rússia não consegue superar os problemas econômicos que fazem suas elites cederem também. Algo devastador está quebrado na Rússia e não há perspectiva de recuperação até o fim da guerra. Consequências de longo prazo são tão destrutivas quanto soluções imediatas. Descubra mais em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre o colapso interno da Rússia. Obrigado por assistir.